Agora, o que eu te quero dizer, eu acho que é muito importante, que é para as pessoas lá em casa, com tanta informação que tem sido disparada, perceberem exatamente o que é que se passou. O enquadramento disto. O enquadramento. Eu trouxe algumas datas que é para as pessoas perceberem. Vamos ver, e vou fazer, digamos, a cronologia com alguns factos novos e com algumas coisas que não foram ainda reveladas a partir do momento em que o campeonato acabou. E nós estamos a falar, portanto, o campeonato acaba no dia 23 de maio. E o que é que aconteceu a partir daí? No dia 28 de maio, que foi uma quinta-feira, houve um jantar no Hotel Tivoli entre Jorge Mendes e Jorge Jesus. E o Jorge Jesus, nesta data, ficou a saber quais eram as hipóteses que Jorge Mendes tinha em termos de colocação. Portanto, havia então aquelas equipas italianas, havia aquela hipótese da China e havia a hipótese do Qatar. O que era a hipótese do Qatar? Era uma promessa de que Jorge Jesus iria para o Qatar fazer a ponte para mais tarde ingressar no Paris Saint-Germain. Bom, e no dia a seguir, no dia 29 de maio, que foi uma sexta-feira, houve a final da Taça da Liga, que o Benfica conquistou o troféu. No dia 30 e 31, que é público, se bem se lembram, que sábado e domingos estavam marcados treinos para esses dias, não houve treinos, os treinos foram cancelados. E no dia 1/6, houve uma reunião entre Luís Filipe Vieira e Jorge Mendes. E Jorge Jesus, digo. A última reunião entre Luís Filipe Vieira e Jorge Jesus tinha sido em agosto de 2014, o que significa que a partir de agosto de 2014 até o dia 1/6 de 2015 não houve mais conversas entre Luís Filipe Vieira e Jorge Jesus sobre a questão do contrato. E isto é bom que fique claro. E então houve, se bem te lembras, uma entrevista concedida por Luís Filipe Vieira à BTV em que afirmou que o Jorge Jesus poderia renovar quando quisesse. Portanto, estamos a falar no dia 1 de junho. 1 de junho. Nessa reunião de 1 de junho, o Luís Filipe Vieira apresentou, em poucos instantes, uma proposta de renovação. Portanto, passou-se todo aquele período sem conversas e no dia 1/6 apresenta uma proposta de renovação a Jorge Jesus, os mesmos valores do contrato que tinha e, digamos, uma exigência, digamos assim, de um plantel que deveria ter 5 jogadores da formação. E a seguir, nessa mesma reunião, desenvolveu com Jorge Jesus uma série de ideias que tinham a ver com o futuro do próprio Jorge Jesus em termos profissionais, que provavelmente ele devia pensar bem, se não deveria ir para fora, porque as propostas que sabia existirem eram propostas muito superiores às do Benfica. E então... Portanto, no fundo não foi não foi cativante para justificar. Neste dia 1/6, apresenta-lhe a proposta, mas ao mesmo tempo, apresenta-lhe a proposta e apresenta rapidamente, mas ao mesmo tempo diz-lhe, durante 1h30 aproximadamente, a falar destes cenários, destas coisas e da família e o futuro, etc, etc. E o Jorge Jesus, neste dia 1/6, saiu muito transtornado desta reunião. Nesta reunião em que o próprio presidente do Benfica falou-lhe na questão de se conseguir arranjar um avião que passaria pelo Porto para apanhar Jorge Mendes com destino a Paris. Portanto, isto foi neste dia da reunião. No dia 2/6, que foi uma terça-feira, o Luís Filipe Vieira telefonou de manhã, por volta das 8h50, sensivelmente, por causa do tal voo. Queria saber qual era a posição do Jorge Jesus. Vai ou não vai para o Porto para seguir para Paris com Jorge Mendes? E o Jorge Jesus, que tinha ficado bastante transtornado com a conversa da véspera, disse que não queria ir para lado nenhum. E, portanto, começa a processar e começa a ter a convicção
que o Benfica não o quer lá. Portanto, o que ele pensou naquela altura... Se bem que ele já tinha essa ideia criada desde o início da época. Claro que, vamos ver, isto já veio um bocadinho de trás. Mas eu estou a falar cronologicamente em termos daquilo que foi o processo a partir do final do campeonato. Até porque, como tu sabes, quando foram os festejos do bicampeonato, quer dizer, a proximidade de Jesus com Vieira foi pouco efusiva, portanto já havia sinais, digamos, de algum desgaste. A palavra é um pouco essa. E então, nesse momento, no dia 2/6, começa a formar-se na cabeça de Jorge Jesus a ideia de que provavelmente o importante é arranjar uma alternativa. E foram estudados, quer dizer, falados entre as pessoas mais próximas de Jorge Jesus, cenários que até incluíram a possibilidade dele manifestar alguma disponibilidade para ir para o Porto. E Jorge Jesus, nessa altura, terá comentado, junto das pessoas próximas, que não gostava de sair de Lisboa, até porque, por razões que tinham a ver com o estado de saúde do seu pai. Quer dizer, a ficar em Portugal, uma vez que as soluções que ele queria seriam as soluções que Jorge Mendes não conseguiria, e, portanto, que o mercado não reagiria, aqueles grandes clubes europeus, que então, nesse caso, preferia ficar em Lisboa. E então, nesse dia, no dia 2 de junho, há um jantar em casa de um dirigente do Sporting com a presença de Bruno de Carvalho e o acordo fica pré-alinhavado. É neste dia 2/6. Bom, no dia 3, que é uma quarta-feira, Luís Filipe Vieira tenta falar insistentemente com o Jorge Jesus. Aliás, é neste dia que o Jorge Jesus não atende o telefone, recebe mensagens do João Gabriel, do Paulo Gonçalves, do Rui Costa, do Carlos Janela, inclusive, não atende ninguém. Porque, na verdade, ele tinha-se sentido vilipendiado com a conversa do seu presidente, nesta altura ainda era o seu presidente, que ficou sem dúvida nenhuma que o Benfica preferia vê-lo longe do que por perto. E é nessa quarta-feira que pessoas ligadas ao Sporting, são até do staff de Bruno Carvalho, digamos assim, são questionadas se têm a certeza exatamente que querem contratar o Jorge Jesus e se têm a noção exata de quem é o Jorge Jesus como personalidade, como treinador de futebol e o que é que ele representa num clube de futebol. Porque, na verdade, eu acho que isso também acabou por desgastar a imagem dele, e o trabalho dele e o desempenho dele no Benfica, foi exatamente essa... Ele secou um bocado como o eucalipto, quer dizer, ele assumiu um protagonismo, uma posição que tornou frágil, do ponto de vista do desempenho, funções e a capacidade de resposta de outras pessoas que o acompanhavam, entre os quais diretores inclusivamente. Bom, e então... evidentemente, nessa altura, em relação ao Sporting, o que estava aqui em causa é, tem a certeza absoluta que este homem tem muitas virtudes, mas também tem muitos defeitos. E as virtudes que tem é instalar uma cultura de trabalho, uma cultura de exigência, mas vocês não pensem em criar superestruturas, etc, porque o Jorge Jesus é de mandar. No fundo, foi isto. Bom, e nessa mesma quarta-feira, o Jorge Jesus recebeu uma informação de que o Benfica estava disposto a aumentar o valor do contrato para 5 a 6 milhões de euros. Neste dia, quarta-feira, dia 3. E ainda nessa mesma quarta-feira, à tarde, com Bruno de Carvalho no estádio, com Jorge Jesus e outros administradores em salas diferentes do escritório de advogados, há um momento em que o pré-acordo com o Sporting pode ficar comprometido, que é quando Bruno de Carvalho quer introduzir uma cláusula de rescisão no contrato de Jorge Jesus. Com valores entre os 25 e os 30 milhões de euros. Porque tu sabes que quer com Leonardo Jardim, quer com o Marco Silva, ambos os treinadores
tinham cláusulas de rescisão. E, portanto, seria pela primeira vez com Bruno de Carvalho que um treinador não teria uma cláusula de rescisão. Bom, e o Jorge Jesus aqui foi, não deu a mínima possibilidade. Não quer cláusulas de rescisão, querem, não querem. Bom, e o acordo só não foi assinado nesse dia 3, quarta-feira, nem no dia 4, quinta-feira, porque o Sporting, entretanto, estava a tentar negociar, chegar a acordo com o Marco Silva. No dia 5 de junho, sexta-feira, o Jorge Jesus assina contrato com o Sporting. No dia 6, o Jorge Jesus embarca para férias. No dia 15, o Rui Vitória é apresentado no Museu Cosme Damião como treinador do Benfica. No dia 16, Jorge Jesus regressa de férias. No dia 17, Jorge Jesus visita Alcochete. No dia 20 e picos, não consigo precisar esta informação, não a tenho em rigor, mas é enviada uma carta por Domingos Soares de Oliveira, isto é absolutamente novo, para uma morada antiga de Jorge Jesus. Estamos a falar da primeira casa comprada por Jorge Jesus na Aroeira, a convocar o Jorge Jesus para se apresentar no prazo de 3 dias no Benfica. E no dia 30/6, que foi no último dia do contrato, o Jorge Jesus responde à convocatória, dizendo que não ia comparecer, alegando, nomeadamente, que tinha sido proibido entrar no Seixal. E é aqui que o Sport Lisboa Benfica se quer agarrar com a tal pedido de indemnização dos 7,5 milhões de euros mais IVA. Bom, do dia 6 de julho, segunda-feira, os adjuntos de Jesus recebem o ordenado e o Jorge Jesus não recebe. E é aqui, claramente, que se instala na cabeça do Jorge Jesus que o Benfica não vai pagar o ordenado, no ordenado de junho. E no dia 8, o Jorge Jesus liga a Luís Filipe Vieira e este mostra-se surpreendido por não ter sido pago o ordenado. E até tem uma expressão, segundo me foi confidenciado, que foi: não me envolvam nisto. Não me envolvam nisto. Isso é lá um problema de tesouraria. E então é marcada de seguida uma reunião entre os representantes legais das duas partes, do Benfica e Jesus. No dia 9, o Sporting conquista a Supertaça ao Benfica, e no dia 14, dia do jogo com o Tondela, em Aveiro, é desmarcada a reunião entre os representantes legais, porque neste momento há a convicção que não há acordo possível e que o Benfica vai colocar um processo ao Jorge Jesus. Portanto, cronologicamente, foi isto que aconteceu. Este é o filme, esta é a história. Rui, e poder-se-á fazer uma relação entre a polémica dos SMS e este caso? E este de indenização? Vamos ver. Independentemente das questões... É porque há aqui uma questão de timing. A questão dos SMS surge... João, agora é a parte da interpretação. Agora é a parte da interpretação. A questão da indenização surge antes do jogo com o CSKA. Estes foram os factos relatados em função, enfim, de algum estudo que teve a ver com algumas coisas que são públicas, algumas coisas que foram procuradas. Esta é a parte, digamos, dos factos. Agora é a parte de interpretação. Obviamente que há aqui uma componente jurídica, mas a componente jurídica é uma consequência do que está aqui em causa. Isto é uma questão política. É uma questão política. Isto tem a ver, naturalmente, com o facto, vamos lá ver, se o Jorge Jesus tem ido para o estrangeiro, se tem ido para o Qatar, se tem feito a tal viagem a Paris, passando pelo Porto... Nada disto provavelmente teria acontecido. Nada disto teria acontecido. O que aconteceu aqui foi a decisão que o Jorge Jesus toma, considerando-se até desrespeitado no seu trabalho em relação àquilo que tinha feito no Benfica, num determinado momento, faz um clique e ele abre a porta ao Sporting. E, portanto, abrindo a porta ao Sporting, tudo muda. Tudo muda. É o treinador